Smile and Learn! Olá! Hoje vim falar para vocês sobre um dos animais mais ferozes, o leão. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre os leões? Vamos lá! O leão é um animal vertebrado, ou seja, possui esqueleto interno. Pertence ao grupo dos mamíferos e é carnívoro. Por isso, se alimenta de outros animais que vivem no mesmo habitat que ele, a savana. Os leões podem chegar a medir 2,5 metros de comprimento e pesam entre 180 e 250 quilos, embora os machos possam chegar a 380 quilos. Os leões selvagens vivem em grupos, que também podem ser chamados de alcateias, e são animais muito sociáveis. Vocês sabiam que as responsáveis pela caça são as leoas? Elas saem em grupos e suas presas favoritas são geralmente mamíferos grandes, como o javali, o búfalo ou a zebra. As fêmeas caçam e cuidam dos filhotes juntas e vivem no mesmo grupo a vida toda. Os machos são muito fáceis de distinguir por causa da sua juba, que pode ser marrom ou preta. O rugido deles é tão poderoso que pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância. Às vezes, os machos jovens abandonam ou são expulsos do grupo e têm que viver sozinhos ou criar o seu próprio grupo. Atualmente, os leões vivem em várias regiões da África, como o Quênia, a Tanzânia, a Gâmbia e o Senegal, e também na Índia. Embora sejam conhecidos como os reis da selva, a verdade é que o seu habitat é a savana, uma paisagem caracterizada por grandes extensões de terra, vegetação rasteira e poucas árvores. O território de uma alcateia de leões pode ocupar mais de 250 quilômetros quadrados. Quando as leoas caçam, elas correm muito rápido. Podem chegar a 80 quilômetros por hora. Às vezes caçam durante o dia, mas na maioria das vezes preferem caçar à noite. Enquanto isso, os machos defendem o seu território de intrusos e garantem que nenhum outro animal perturbe o grupo. Esta é a minha parte favorita. Os leões são muito dorminhocos. Eles podem dormir até 20 horas por dia. Como caçam principalmente à noite, dormem a maior parte do tempo durante o dia, que tem luz. Nos últimos 30 anos, o número de leões que vivem na Terra caiu pela metade. As pesquisas indicam que sua presença continuará a diminuir se algumas coisas como a caça furtiva não forem proibidas. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais fascinantes. Agora eu vou embora correndo, antes de eles ficarem com fome. Olá, amigos e amigas dos animais! Hoje vim falar com vocês sobre um dos maiores animais do mundo, o elefante. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre elefantes? Vamos lá! O elefante é um animal vertebrado, ou seja, possui esqueleto interno. Pertence ao grupo dos mamíferos e é herbívoro. Come raízes, folhas e cascas de algumas árvores. Os elefantes vivem em florestas tropicais e na savana, e são enormes. Eles podem pesar mais de 6.000 quilos e medir até 4 metros de altura e 7 metros de comprimento. Eles são os maiores mamíferos terrestres do mundo. As elefantas vivem em manadas com seus filhotes. Cada manada tem várias fêmeas responsáveis, as matriarcas, que guiam e protegem o resto das fêmeas adultas e os filhotes. Por outro lado, os elefantes machos não são tão sociáveis e vivem sozinhos ou em pequenos grupos. Os
Os elefantes têm o período de gestação mais longo de todos os mamíferos. A gravidez das elefantas dura 22 meses, quase 2 anos. Isso permite que, ao nascer, os filhotes já estejam preparados para sobreviver por conta própria. Atualmente, os elefantes vivem em zonas da África e da Ásia. Na África existem 2 espécies, o elefante africano da savana e o elefante africano da floresta. Enquanto na Ásia, existe apenas uma espécie, o elefante asiático. Como podemos diferenciar uns elefantes dos outros? Existem várias coisas que os distinguem. Por exemplo, os elefantes asiáticos são menores, suas orelhas são arredondadas e menores, e eles têm caudas mais longas. Os elefantes são gulosos. Eles podem passar até 16 horas por dia comendo e costumam consumir cerca de 200 quilos de comida por dia. Sim, eles têm muita fome. Além disso, os elefantes são muito expressivos. Expressam suas emoções com diferentes sons. O mais conhecido é o bramido, o som que eles fazem quando se assustam. Você sabia que elefantes adultos dormem em pé? Que desconfortável! Só os jovens precisam deitar no chão para descansar. Os adultos fecham os olhos e dormem. Os elefantes são muito importantes para o ecossistema. Algumas espécies de árvores dependem das sementes que passam pelo sistema digestório dos elefantes e que são expulsas em forma de excremento. Esses detritos, ricos em minerais, permitem que novas plantas cresçam em diferentes lugares. Os elefantes são excelentes engenheiros. Eles fornecem água para diferentes espécies cavando poços. Eles também criam caminhos e acessos a diferentes zonas, movendo troncos. São muito trabalhadores. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais fascinantes. Nos vemos no próximo episódio para descobrir outro animal fascinante. Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos animais mais altos, a girafa. Quer saber algumas coisas incríveis sobre as girafas? Vamos lá! A girafa é um animal vertebrado, ou seja, possui esqueleto interno. Pertence ao grupo dos mamíferos e é herbívora. Come principalmente as folhas das árvores que encontra no seu habitat, a savana. As girafas podem pesar entre 550 e 1.200 quilos e medir em média 4 metros e 20 centímetros. Elas são os mamíferos terrestres mais altos do mundo. As girafas são animais sociáveis e vivem em pequenas manadas de cerca de 10 membros, mas geralmente são grupos abertos e seus integrantes mudam constantemente. Vocês sabiam que podemos saber se uma girafa é jovem ou velha apenas olhando para ela? Quanto mais escuras forem suas manchas, mais velha ela é. Que fácil! A girafa vive exclusivamente na África, nas savanas, pastagens e bosques abertos. Que pescoço mais comprido, né? O pescoço de uma girafa pode chegar a 3 metros. E por que vocês acham que é tão comprido? Para alcançar as folhas das árvores mais altas. E como se não fosse suficiente, elas também têm uma língua super comprida, de uns 50 centímetros mais ou menos. Que engraçadinhas! Assim que nascem, as girafas já são mais altas que a maioria dos adultos humanos. Geralmente chegam ao mundo medindo cerca de 1,8 metros. 10 horas após o nascimento, os filhotes já podem correr livremente e depois de uma semana começam a se alimentar. Que espertas! Vocês sabem como diferenciar as fêmeas dos machos? Muito fácil! As fêmeas têm os chifres cobertos de pelo e os machos não.
Ao contrário de outros animais da savana, como os leões, as girafas não são nada dorminhocas. A maioria dorme entre 10 minutos e 2 horas por dia. E vocês sabem qual é a sua posição favorita para dormir? De pé. Que estranho, não é mesmo? E sendo um animal tão grande, você diria que elas são lentas ou rápidas? Elas são muito rápidas. Podem chegar a 60 km por hora. Uau! Algumas espécies de girafas estão em perigo de extinção. A população total de girafas na África diminuiu 40% nos últimos 30 anos, principalmente devido à caça furtiva e ao uso que os humanos fazem do seu habitat. A proibição da caça e o respeito e cuidado com os territórios selvagens podem ajudar a parar este processo. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais fascinantes. Eu vou tirar uma soneca. E se eu tentar ficar de pé como as girafas? Será que eu vou cair? Até logo! Olá, amigos e amigas dos animais! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais ferozes, o tigre. Vocês querem saber algumas coisas incríveis sobre os tigres? Vamos lá! Os tigres são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos mamíferos. São carnívoros e seu peso pode variar entre 60 e 300 quilos. E seu comprimento pode chegar a 4 metros. Podemos encontrar tigres na savana, nas florestas tropicais e em pastagens. Os tigres pertencem à família dos felinos, assim como os gatos. Por sinal, eles têm várias características em comum. Têm um corpo esbelto, o ouvido aguçado e uma excelente visão. A diferença dos tigres e dos gatos é o tamanho. O tigre é o maior felino que existe. Uau! A maioria dos tigres tem o pelo marrom com listras cinzas ou pretas. Mas também existem tigres brancos, conhecidos como tigres albinos. Você sabia que as linhas de cada tigre têm um padrão totalmente único? Não existe um tigre igual ao outro. A subespécie mais conhecida é o tigre de Bengala, que representa a metade da população dos tigres em liberdade. Os tigres costumam viver em média 15 anos e são animais extremamente independentes. Os machos só se aproximam das fêmeas na época do acasalamento. E são elas as que cuidam dos filhotes até que eles estejam preparados para viver por conta própria. O tigre é um dos felinos com o maior salto, podendo chegar a 5 metros de altura e 10 metros de comprimento. Uau! Podemos encontrar tigres em diferentes partes da Ásia, na Sibéria, na Malásia, em Sumatra e na China. Embora 1/3 da população mundial de tigres viva na Índia e em Bangladesh. Vocês sabiam que os tigres adoram água? São bons nadadores e gostam de estar perto de rios e lagos, onde estão muitas vezes nadando. Vocês imaginam ir nadar no rio e encontrar um tigre? Que medo! Os tigres são caçadores silenciosos e têm garras muito afiadas, que lhes permitem capturar suas presas facilmente. Eles comem todos os tipos de animais, como macacos, javalis e búfalos. Que gulosos que eles são! Eles não têm predadores naturais, ou seja, não existem outros animais dos quais eles tenham que fugir. Os únicos que podem ameaçá-los são os seres humanos. Por nossa causa, eles estão em perigo de extinção. Nos últimos anos, os humanos foram responsáveis pelo desaparecimento de mais de 90% da população mundial de tigres. Vocês sabiam que mais de 14 mil tigres vivem presos, mas apenas cerca de 4 mil vivem em liberdade? Além disso, o desmatamento e a caça ilegal fazem com que o número de tigres em liberdade seja cada vez menor. Podemos ajudar a melhorar a situação evitando interferir em seus habitats.
Bem, você já aprendeu algumas coisas sobre esses animais ferozes. Até a próxima! Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre um dos animais mais perigosos, o crocodilo. Você quer saber algumas coisas incríveis sobre os crocodilos? Vamos lá! Os crocodilos são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos répteis. São carnívoros e seu tamanho depende da espécie. Mas podem chegar a pesar até 1.000 quilos e medir até 6,5 metros. Os crocodilos vivem em rios, lagos e pântanos. Os crocodilos são ótimos nadadores e podem se mover a uma velocidade de mais de 30 km por hora, graças ao movimento da sua cauda longa. Também podemos vê-los fora da água, andando com as suas patinhas curtas. Os crocodilos têm uma vida muito longa, ou seja, vivem muitos anos. Embora dependa de cada espécie, da alimentação e das condições em que vivem, a expectativa de vida dos crocodilos é de cerca de 80 anos, e há alguns que chegaram a 120 anos. Uau! Podemos encontrar crocodilos em zonas tropicais e subtropicais da Ásia, da Austrália, da África e da América. Os crocodilos são caçadores muito bons. Quando são pequenos, comem anfíbios e peixes, mas durante a vida adulta podem se alimentar de antílopes, zebras e inclusive hipopótamos. Que gulosos! Aí vai um dado curioso. Você sabia que eles também comem pedras? Sim, isso mesmo que você ouviu. Para facilitar a digestão, os crocodilos engolem pequenas pedras que têm a função de esmagar o alimento no estômago. Os cientistas acreditam que isso também os ajuda a se sentirem satisfeitos. Incrível, não é mesmo? E para comer assim, vocês devem imaginar que eles precisam ter dentes impressionantes. Mas vocês sabem me dizer quantos dentes um crocodilo pode ter? 80 dentes. E além de serem super afiados, se renovam uma vez por ano. Sim, você entendeu bem. Os dentes que caem nascem de novo. Sua mandíbula é capaz de exercer muita força. A mordida de crocodilo é a mais forte do reino animal, até 3 vezes mais potente do que a dos leões. As fêmeas dos crocodilos colocam entre 10 e 60 ovos durante a época de reprodução, que geralmente ocorre uma vez por ano. Os filhotes permanecem em seus ovos por aproximadamente 100 dias e, quando nascem, medem cerca de 25 centímetros. Que fofos assim pequenininhos! Os crocodilos, assim como todos os répteis, têm o sangue frio e não são capazes de regular a temperatura do corpo por conta própria. Às vezes, eles ficam no sol para aumentar a temperatura, ou quando querem o contrário, abrem a boca para deixar o ar entrar e assim baixam a temperatura. Que interessante! Vocês sabiam que, apesar de serem muito ferozes, 50% das espécies de crocodilo estão em perigo de extinção? Essa situação é causada pelo desaparecimento de seus habitats, que estão ameaçados pelo corte indiscriminado de árvores, pelo uso da terra para a agricultura e pelo desenvolvimento urbano. Bom, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais tão ferozes. Até a próxima! Olá, amigos e amigas! Hoje vim falar com vocês sobre um dos animais mais listrados, a zebra. Você quer que eu conte algumas coisas interessantes sobre a zebra? Vamos lá! As zebras são animais vertebrados e pertencem ao grupo dos mamíferos. Elas são herbívoras, pois comem principalmente grama,
mas também arbustos, galhos, folhas e cascas de árvore. Podemos encontrá-las na savana e no deserto e podem pesar entre 250 e 350 quilos e medir até 2,5 metros de comprimento. As zebras são animais muito sociais. Vivem em manadas formadas por um macho, várias fêmeas e seus filhotes. Elas permanecem sempre unidas, protegendo-se mutuamente. Você sabia que quando um membro do bando é atacado, todos os membros o defendem e enfrentam os predadores juntos? Mas quem são seus principais predadores? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Os leões e as hienas. Vocês sabiam que as zebras dormem de pé durante o dia? Incrível, certo? E elas não caem. Isso é possível graças ao fato de terem patas muito fortes, o que também lhes permite correr muito rápido. Elas são capazes de se mover em zigue-zague e a uma velocidade de até 65 km por hora. Que rapidez! Só podemos encontrar zebras em seu habitat natural, na África, principalmente no leste e no sudeste do continente, nas áreas do Sudão e da Etiópia. E qual vocês acham que é a característica das zebras que mais chama atenção? É claro, suas listras pretas e brancas. A comunidade científica acredita que é uma forma de camuflagem para confundir os predadores, criando uma espécie de ilusão de ótica. Disse também que as listras podem ser usadas para afastar insetos. Outra teoria diz que seu pelo listrado serve como protetor solar. Seja como for, eu acho as zebras lindas. Aí vai um dado curioso. Não existem duas zebras iguais. As listras de cada zebra são únicas, como as impressões digitais dos seres humanos. Ou seja, as listras também servem para diferenciar uma zebra da outra, mas todas parecem iguais para mim. Além disso, as zebras têm a visão muito desenvolvida e são capazes de ver imagens muito nítidas a uma grande distância. Elas também podem ver no escuro. Que interessante! As zebras estão em perigo de extinção. Inclusive, existem espécies que possuem apenas 2.000 exemplares. Mas isso não se deve apenas aos seus predadores, os leões e as hienas. Infelizmente, a maior ameaça são os seres humanos. Ao evitar a caça e a destruição de seu habitat, ajudaremos que elas não desapareçam. Bem, vocês já aprenderam algumas coisas sobre esses animais listrados. Nos vemos no próximo episódio para descobrir outro animal fascinante. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.